Oi, gente, aqui é a professora Juliana e a nossa aula de hoje é de português, referente à unidade 5, capítulo 1. Nós estudaremos a morfologia, a estrutura das palavras. Então, pegue seu material e fique atento à aula de hoje. Em caso de dúvida, você poderá esclarecê-lo durante a nossa live. Eu listei para vocês as atividades referentes ao capítulo de hoje e que estarão presentes na agenda de vocês. Atividades de número 1 a 6, páginas 52 e 53 e RA da página 51. Por gentileza, abram o livro de vocês na página 50. Afinal, o que é a morfologia? Morfologia vem da palavra morfo, que significa forma, e logia, que significa estudo, ou seja, estudo da forma. É a área da gramática responsável pelo estudo da estrutura, formação e classificação das palavras, as famosas classes gramaticais. E o que são os morfemas? São as menores unidades de sentido da escrita, ou como diz a gramática, são as unidades mínimas significativas da palavra. São como peças do Lego. Imagine as pecinhas de um Lego, cada uma tem a sua função. Quando elas são reunidas, ou seja, formam uma estrutura, essa estrutura poderíamos compará-la a uma palavra. Os nossos elementos mórficos são o radical e o tema, elementos básicos e significativos que vão guardar o significado básico da palavra. Temos os afixos, as desinências, a vogal temática, que são elementos modificadores da significação da raiz, do radical ou do tema, dando origem a novas palavras. Vogal de ligação ou consoante de ligação, como o próprio nome já diz, são elementos de ligação. Servem para ligar elementos ou para facilitar a pronúncia de uma palavra. Vamos ao nosso exemplo. Abraçar. Abraçar vem da palavra braço. Na palavra braço, nós temos também a palavra bracinho, bracelete e braçada. Para nós descobrirmos o radical de uma palavra, basta compará-las com outras palavras da mesma família, ou seja, que derivam da mesma palavra. E prestar atenção na parte que se repete. Então, encontramos o nosso radical. Essas palavras que vêm da mesma família são chamadas de palavras cognatas, porque elas derivam do mesmo radical. No nosso caso, abraçar, bracinho, bracelete e braçada, assim como o braço, têm em comum radical, brace. Tem uma parte que se repete em cada uma dessas palavras. O nosso radical, aquela parte da palavra que vai guardar o seu significado básico. Vocês perceberam que a gente tem uma modificação aqui. Na palavra bracinho e bracelete, em vez de ter um cedilha, nós temos um C, porque diante de E e de I, o C representa o nosso fonema C. O que é um fonema? Essas barrinhas inclinadas não se trata de uma letra, e sim de um fonema, ou seja, o som que é produzido. Diante de E e I, eu escrevo C, para manter o som. E diante de A, O, U, eu escrevo cedilha, no caso de palavras derivadas de brace. Entendido? Vamos aqui para a nossa palavra. Imagina aí a nossa estrutura do Lego. Temos a estrutura base, o nosso radical, brace. Temos também as estruturas que são anexadas à nossa base. Temos o prefixo a, temos também a vogal temática a e temos a desinência verbal de infinitivo é. Nós veremos todos esses elementos com calma. Vamos ao nosso radical. O radical é o elemento básico e significativo das palavras, que vai abrigar o seu sentido essencial, o seu significado. Vamos ao nosso exemplo novamente. Abraçar. Abraçar vem da palavra braço. E nós descobrimos o seu radical, brace. E o que significa abraçar? Envolver algo ou alguém com os braços. Ou seja, estou mantendo o significado básico da palavra. Temos aí os braços envolvidos. Vamos aos nossos afixos. O afixo é o elemento
que vai se juntar ao radical, ou seja, a minha base, eu vou acrescentar os elementos. E formo uma nova palavra com significado diferente, ou seja, eu vou dar origem a novas palavras. Segundo o livro de vocês, são elementos que geralmente são dependentes do radical, porque eu só tenho prefixo ou sufixo se eu estiver ligado a um radical. Que se juntam ao radical ao tema para formar palavras derivadas, ou seja, dar origem a novas palavras. E o que é o tema, afinal? O tema é a junção do radical mais a vogal temática. Vamos a um exemplo. O verbo cantar. Se eu tirar a conjugação do verbo, ou seja, AR, o final, fico com o radical cante. Se eu tirar dessa conjugação ar, o R final, sobra o quê? A vogal A. Então, quando eu junto a minha vogal temática A mais o meu radical cante, temos o quê? Canta. Entendido? Cante, radical, mais a vogal temática, juntando, temos canta. É só você pegar o verbo no infinitivo e tirar o R. O que é um prefixo? O prefixo é aquele afixo que ele é colocado antes do radical, ou seja, o radical será a nossa base. O prefixo ele é colocado antes do radical e o sufixo depois. Ou seja, a nossa base é o radical. O que vem antes, prefixo, e o que vem depois, sufixo. Vamos aos exemplos de prefixo. Nosso radical é feliz. Se eu colocar o prefixo in antes, nós formamos a palavra infeliz. Palavra legal. Se nós colocarmos o prefixo i, temos a palavra ilegal. Palavra normal, se nós colocarmos o prefixo a, temos a palavra anormal. Sufixos. A mesma palavra feliz, se nós colocarmos o sufixo mente, temos a palavra felizmente. Palavra saboroso, com o sufixo oso. Palavra sabor, perdão, mas o sufixo oso, temos a palavra saboroso. Palavra legal, mais o sufixo izar, temos a palavra legalizar. Aqui eu coloquei a estrutura para vocês lembrarem. O radical sempre é a base, aí o que vem antes é prefixo e o que vem depois é chamado de sufixo. Vamos às desinências. As desinências são os elementos terminais indicativos das flexões da palavra. Eu tenho as desinências nominais, que são aquelas desinências ligadas aos nomes, a sua formação. As desinências nominais vão indicar flexões de gênero, ou seja, masculino ou feminino, e de número, singular ou plural, com relação aos nomes. Lembrem-se, desinência nominal, desinência de nomes. Vamos ao nosso quadro. Menino, menina. Aqui nós temos a desinência de gênero. O O marcando o masculino e o A marcando o feminino. E temos a desinência de número. Aqui nós temos a marcação do plural, o acréscimo do S, as palavras menino e meninas. Temos meninos e meninas. O acréscimo do S, a palavra menino e a palavra menina. Meninos e meninas. Seguindo, vamos lá à nossa observação. Só podemos falar em desinências nominais de gênero e de número em relação às palavras que admitem tais flexões, porque existem palavras que não têm flexão de gênero. Como os exemplos aqui, solo, existe a palavra sola, mas sola não é feminino de solo. Entendido? Tribo não tem triba, não existe. Assim como sala, não existe salo. Então, essas palavras não têm desinência de gênero. Por quê? Porque não existe o feminino dessas palavras, ou o seu masculino. Elas não vão variar de gênero. Já em outras palavras, como pires, lápis e ônibus, não há desinência nominal de número, porque essas palavras já estão no plural, assim como
óculos. Desinências verbais, página 53. Indicam flexões de número. Aí nós temos singular ou plural. De pessoa, que é relacionada às pessoas do discurso, tá? Primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. De modo, indicativo, subjuntivo ou imperativo. O indicativo indica certeza. O subjuntivo indica uma possibilidade, uma hipótese, uma incerteza. Já o imperativo indica o quê? Ordem, conselho ou uma súplica. E com relação ao tempo, nós temos o presente, o pretérito, também chamado de passado, e o futuro. Aqui eu coloquei uma tabelinha para que nós possamos analisá-la. Vamos aqui ao nosso verbo vendo. Vende é o nosso radical. O vai ser o quê? A nossa desinência número pessoal. Vai indicar o quê? Que eu estou tratando da primeira pessoa do singular. Número, singular, pessoa, primeira pessoa do singular, com relação às pessoas do discurso. Vendemos. Aqui nós temos o nosso radical, vende, mas a nossa vogal temática é. Então, nós temos o nosso tema. O mos vai indicar o quê? Desinência, número pessoal. Nós estamos tratando de que pessoa do discurso? Primeira pessoa do plural, nós. Então, qual o número? Plural. Qual a pessoa? Primeira pessoa do plural, nós. Vendia, olha o nosso radical, e nós temos aqui a nossa desinência ia, que será a desinência modo temporal. Indica o quê? O modo será o indicativo, e aí temporal será o tempo, presente, pretérito ou futuro. No caso, estamos tratando do pretérito imperfeito. Uma ação que não foi concluída no passado. E esse verbo vender pertence ao que aqui conjugação, a segunda conjugação, porque a sua conjugação, o final, a terminação é er. Entendido essa parte? Modo. Aí você vai indicar se indicativo, subjuntivo ou imperativo e o tempo, se presente, pretérito ou futuro. Vendíamos. Temos desinência modo temporal com relação a ia, porque eu vou indicar o quê? Que o meu verbo está no indicativo, que é o modo, está em que tempo? No pretérito imperfeito. Então, desinência modo temporal, ia, indica que se trata do pretérito imperfeito do indicativo. E a desinência mos, como nós já vimos aqui, é uma desinência número pessoal, vai indicar que se trata da primeira pessoa do plural. Então, desinência modo temporal e número pessoal, nós temos um verbo na primeira pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo. Prosseguindo, vamos aí para o restante dos elementos, a nossa vogal temática. É a vogal que se junta ao radical, preparando-o para receber as desinências e assim formarmos novas palavras. Nos verbos distinguem-se em 3 vogais temáticas. Temos a vogal temática A, E, I. Vogal temática A representa qual conjugação verbal? Primeira conjugação verbal. Vogal temática E representa a segunda conjugação verbal. E vogal temática I representa a terceira conjugação verbal. Aqui vamos aos exemplos. Primeira conjugação, comprar. Segunda conjugação, comer. Terceira conjugação, dormir. São alguns exemplos. Cuidado com o verbo pôr e os seus derivados. Por isso que eu coloquei uma dica para vocês, tá? O verbo pôr e os seus derivados pertencem à segunda conjugação verbal, porque ele vem do latim. E antigamente se escrevia poer. Perdeu esse E, que era a vogal temática. E o que quer dizer? O verbo pôr e os seus derivados não tem vogal temática. Entendido? Então, anote essa dica aí. Verbo pôr e os seus derivados vem do latim poer. Perdeu a vogal temática E, então não possuem vogal temática. Nosso tema, como eu já falei para vocês anteriormente, o tema é o quê? O radical mais a vogal temática. Tema é o grupo formado pelo radical mais a vogal temática, como em sumiríamos e proibir. Por exemplo,
Lembram do exemplo cantar? Tiro a conjugação ar, ficou o meu radical, cante. Da conjugação, eu vou tirar a vogal temática. Qual a vogal temática dos verbos de primeira conjugação? A. Então, radical, cante, mais a vogal temática A, temos o tema canta. Vogais e consoantes de ligação. São morfemas que surgem por motivos eufônicos, está relacionado com a pronúncia da palavra. Ou seja, para facilitar ou mesmo possibilitar a pronúncia de determinada palavra. Café e cultura vem da junção de café, cultura. Imagine, café, cultura. Café, cultura. Ia ficar meio estranho o som que a gente escuta, né? O que a gente chama de cacofonia, aquele som ruim, estranho ao ouvido. Então, foi acrescentada a vogal de ligação I. Café e cultura. Olha como é mais fácil a pronúncia. O som sai mais redondinho, como a gente diz. Paulada é a junção de pau-ada. Imagine, fulano levou uma paulada. Ia ficar estranho, não iria? Agora pronuncie com a nossa consoante de ligação, com o nosso L. Paulada. O som sai mais redondo. Mais fácil, é bem mais fácil a sua pronúncia. Chaleira é a junção de chá mais eira. E foi colocada a consoante de ligação L. Imagine você falar, eu preciso comprar uma chaeira nova. É bem mais difícil a pronúncia, não é? Agora, com a consoante de ligação L, preciso comprar uma chaleira nova. É até mais fácil a sua pronúncia. Gente, por hoje é só. Eu sei que foram muitas informações. Caso tenham dúvida, vocês poderão esclarecê-las durante a nossa live. Espero que vocês tenham entendido boa parte da nossa aula de hoje, ou melhor ainda, toda a nossa aula de hoje, e até a nossa próxima aula.